Os anos 2000 com a revolução digital foram marcados por uma tentativa de retomada do contato com o real. Estamos tão tomados por nossos aparelhos repletos de pixels que há uma desesperada corrida para se agarrar ao material, ao palpável e ao autêntico. Vemos isso na popularização dos reality shows e dos vlogs pessoais no YouTube, assim como os documentários. Outra tendência da última época são as séries. Dramas mais complexos e primor técnico são algumas das características atribuídas à popularmente chamada Era de Ouro da televisão. Se é que podemos atribuir essa prosperidade exclusivamente à televisão propriamente dita, pois serviços de streaming começaram a ameaçar o domínio da TV a cabo sobre séries há anos. Temos produções de largo reconhecimento produzidas pelo streaming, como House of Cards, The Handmaid's Tale, Orange is the New Black, entre outros. Isso não se aplica somente à ficção. A Netflix, inclusive, já teve documentários seus indicados ao Oscar, como Winter on Fire e What Happened Miss Simone. Wild Wild Country é mais um dos documentários da Netflix. Ele chamou a atenção do público em 2018 pela sua história surpreendente e pela habilidade de contá-la. A crítica também se surpreendeu, garantindo uma classificação de 98% no site Rotten Tomatoes. A diferença entre Wild Wild Country e os outros documentários que mencionei é que esse tem 6 horas e 40 minutos, divididas em 6 episódios. Ele é o melhor dos dois mundos das tendências atuais, uma série e um documentário. A questão é, como os diretores McLean e Chapman Way conseguiram serializar uma história real de modo tão eficiente? Quais foram os recursos que eles utilizaram e o que essa série tem de especial? Em 1981, milhares de pessoas vestidas de vermelho chegaram à cidade de Antelope, no Oregon, noroeste dos Iowa. A cidade naquele momento tinha um pouco mais de 30 habitantes. As misteriosas pessoas de vermelho se chamavam de Rajneeshis e estavam se instalando num enorme complexo construído por eles mesmos num vale próximo a Antelope. O rancho foi chamado de Rajneeshpuram e era a nova residência do líder espiritual indiano Bhagwan Shree Rajneesh, posteriormente conhecido como Osho. Osho tem dezenas de livros publicados e faz sucesso até hoje. Você pode facilmente encontrar alguns de seus livros nas livrarias. Bhagwan era uma figura muito excêntrica e atraía as atenções. Sempre de túnica, ele tinha coleções de Rolls Royce e relógios Rolex, além de uma legião de seguidores fiéis espalhados pelo mundo todo. Suas pregações falavam de liberdade sexual, realização pessoal e espírito de comunidade. Os órfãos do movimento hippie viram em Bhagwan um retorno aos seus ideais e um escape de suas rotinas delirantes no mundo capitalista. Em Rajneeshpuram havia advogados, antropólogos, engenheiros, artistas, arquitetos e muito mais, todos contribuindo com seus respectivos conhecimentos para construir uma cidade do zero, onde poderiam viver de acordo com os ideais de Bhagwan. O problema foi o choque que essas ideias causaram com a comunidade de Antelope, e conforme as notícias se espalharam por todo o Oregon, causaram um conflito que tomou proporções inimagináveis, com violência, atentados, processos legais, disputas políticas e até mesmo o envenenamento de uma cidade inteira por salmonela. E é essa história que o documentário nos apresenta. Há vários temas envolvidos, intolerância, preconceito e religião. Não é fácil contar essa história de forma imparcial, eu diria que é impossível. Os irmãos Way, no entanto, optaram por deixar ela se contar por si mesma. Os fatos já são surpreendentes por si só, e o material que eles tinham em mãos era realmente único. Assim, a série se utiliza de 3 tipos de material: as entrevistas, os materiais de arquivo e as imagens da Antelope dos dias atuais. Não há narração ou outras intervenções que esclareçam a opinião dos diretores. Temos os dois lados da moeda: entrevistas com os ex-Rajneeshis, assim como os moradores de Antelope e os promotores no caso de Bhagwan e sua secretária. Contudo, o que a série faz é traçar um perfil detalhado dos motivos dos Rajneeshis para suas ações. Mesmo não assumindo um lado, a sensação que dá é que, apesar da maioria dos entrevistados não ser Rajneesh, o tempo dedicado aos depoimentos destes é maior e com maior riqueza de detalhes. Eu me senti quase traída pela série quando no 3º episódio você passa a saber os eventos assustadores que aconteceram em Rajneeshpuram, sendo que eu já tinha desenvolvido uma empatia pelos seus moradores. Só que na verdade é desonesto dizer que eu não fui avisada. A série é introduzida por uma entrevista com um dos moradores de Antelope. A parede de sua sala é cheia de artefatos anti-Bhagwan, e ele nos alerta sobre o que está por vir. It sounded kind of incredulous. You would expect that, it could unfold the way it unfolded, you could imagine that in your dreams initially,
far scarier than anybody could have ever imagined. Começar com entrevistas com os oregonianos intercaladas com imagens de arquivo assustadoras não é uma escolha à toa. É um recurso interessante na introdução não dos oregonianos, mas dos Rajneeshis. Deixar que a reputação introduz um personagem antes que ele mesmo possa fazê-lo confere potência ao personagem e produz uma curiosidade no espectador. Você se sente meio cético sobre o que estão te contando e quer tirar suas próprias conclusões sobre os fatos e assistir até o fim. Dessa forma, você está mais aberto aos depoimentos dos ex-Rajneeshis, que vem logo em seguida. Inclusive aos depoimentos de Ma Anand Sheela, a secretária de Bhagwan, que é quem retoma o início da história após a introdução provida pelos oregonianos. Essa personagem é o que considero o melhor exemplo de construção de empatia na série. Hoje, Sheela tem 69 anos e mora na Suíça como cuidadora de idosos. Na década de 80, com 30 e poucos anos, ela foi a principal responsável pela migração da comunidade Rajneesh para o Zewa, e era uma figura central na comunidade. Quando Bhagwan se recusou a falar em público por anos, ela era sua única porta-voz, e então ela é vista como principal responsável de algumas das atrocidades que aconteceram na época, como por exemplo a utilização de centenas de sem-teto como manobra política, sendo que alguns deles eram frequentemente dopados quando eles estavam agitados demais. Essa não é uma velhinha doce e gentil. Na verdade, ela é uma velhinha doce e gentil, mas ela também é uma velhinha com ideais fortes e uma estrategista sem escrúpulos, que não mede esforços para defender seus ideais. E esse é o ponto. As narrativas unilaterais e maniqueístas não estão mais na moda. Temos uma abundância de histórias que mostram o lado do vilão. Com uma imagem multilateral dela, Sheela se torna uma protagonista complexa, e ao invés de condená-la, nós a entendemos. Na verdade, se acabamos a série com uma imagem negativa de alguns dos personagens, é de Osho. O tratamento que ele recebe também tenta ser imparcial. Temos depoimentos positivos de seus seguidores, alguns fiéis até hoje, que lembram de Bhagwan com carinho. Temos imagens de suas aparições em público em que ele aparece delicado e sábio. Contudo, as histórias de excessos e abusos sobre ele nos trazem uma perspectiva nova sobre um líder espiritual que hoje em dia ainda é levado a sério por suas ideias. Sheela ficou manchada como a gênia do crime, enquanto Osho continuou a vender livros mesmo depois de morto e atrair milhares de seguidores para retiros do mundo todo. Wild Wild Country traz uma perspectiva nova sobre esses dois personagens. E essa construção revisionista não seria possível sem o segundo principal recurso da montagem da série, além das entrevistas, mas não menos importante o presente, que são os materiais de arquivo. A pesquisa é o maior valor de produção de Wild Wild Country. São dezenas e não duvido que cheguem a ser centenas de fontes diferentes, entre imagens caseiras e noticiários da época. Em diversos momentos conseguimos localizar nas imagens as mesmas pessoas entrevistadas para a série, apenas 30 anos mais jovens. Além de conceder veracidade e credibilidade à obra como um documentário, a conexão com o passado é potente. Somos transportados através das imagens em VHS cuja materialidade contrasta com nossas próprias gravações digitais de hoje em dia. E para unificar os materiais de diferentes fontes, um recurso utilizado frequentemente é de transições e efeitos sonoros danificados. Isso não é só um bom recurso prático, como também colabora com a ambientação. Assim, a série nos faz acreditar no que ela e no que os personagens estão nos contando. Como estamos vendo os fatos acontecerem na nossa frente, podemos nós mesmos juntar as peças e tirar nossas próprias conclusões. Podemos ver como Sheela era simpática, mas insolente nas entrevistas da época, e como os âncoras dos telejornais eram intolerantes. Contudo, a sensação de autonomia de julgamento é apenas uma ilusão, pois diversas vezes a ordem dos fatos é alterada, ou então temos apenas uma dica de um acontecimento que será revelado no futuro, por motivo de manter a narrativa mais interessante. De forma alguma isso descredibiliza a série, mas não há motivo para nos sentirmos tão inteligentes assim, por chegar a conclusões que a narrativa tinha a intenção de nos fazer chegar. Wild Wild Country tem apenas 6 episódios, mas com uma história tão intrigante como essa, cheia de reviravoltas, por mim poderia ter muito mais. É uma das vantagens que a série tem por ter escolhido o formato episódico, pois consegue prover muito mais detalhes. Após nos envolvermos tanto com os personagens, conhecê-los e entendermos suas motivações, uma das principais lições que podemos tirar dessa história é que esse não é um acontecimento tão extraordinário assim. A intolerância religiosa e o fanatismo estão bastante vivos e perigosos. São histórias como essas que nos lembram quais as possíveis consequências de extremismos e como é importante que sejamos cautelosos nesses tempos sombrios.